E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, sejam muito bem-vindos de volta dessa vez para a gente encerrar esse ciclo dessa trilogia que eu abri, digamos assim, de certa forma adiantado, apesar de ainda não possuir na época do primeiro vídeo os livros 2 e 3, mas depois eu descobri que, como vocês podem ver pelo vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que não foi tão adiantado da minha parte. O livro começa e termina em si mesmo, e a partir do segundo livro a gente vai vendo outras coisas que vão complementar a história. Mas do que se trata? Bom, eu não vou falar aqui exatamente como é o primeiro vídeo, o primeiro livro, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no primeiro vídeo, vocês podem dar uma olhadinha lá. Se trata deste livro, que foi lançado em 2013 e em 2014 aqui no Brasil. E hoje eu irei falar sobre o segundo e o terceiro livro, sendo primeiramente o segundo Shift, lançado no Brasil como Ordem, e Dust, lançado no Brasil como Legado. Mas vamos por partes. Desse segundo livro eu posso falar um pouquinho mais, tanto que esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo os dois juntos, porque eu posso falar do segundo, mas não posso falar tanto do terceiro. O segundo livro passa a sensação, assim, figurativamente falando, de que ele é como um funil, porque a história começa, aliás, nesse livro, a gente retoma aquela lembrança que quando eu comecei a ler eu fiquei pensando, poxa, é estranho esse formato, né? Mas é aí que tá. Eu falei no meu primeiro vídeo que é um conjunto de 9 contos, sendo 5 no primeiro, que originaram o primeiro livro, 3 que originaram o segundo livro e 1 que originou Dust, ou Legado. E é aí que tá. No segundo livro, a história começa no ano de 2052, que é quando o protagonista de um dos contos, que é o deputado Donald Keene, um arquiteto formado, se encontra com o senador Thurman, sei lá, que vai conversar com ele sobre o projeto de criação do silo. Paralelamente a essa história, no futuro, muitos anos no futuro, acorda em um determinado silo um rapaz chamado Troy, que vai receber uma série de orientações para administrar determinadas coisas lá, que eu não posso falar muito, porque entra, no caso, como spoiler da história do primeiro livro. Mas ele é acordado muitos anos no futuro, depois de um sono de criogenia, sono criogênico, que é um sono, para quem não sabe, é um sono, digamos assim, é um estado de quase morte induzido em que a pessoa fica, digamos, sem envelhecer devido ao congelamento das células do corpo, porém mantida viva por um sistema, digamos, um sistema artificial. A pessoa, digamos, não está viva nem morta, ela está em uma espécie de sono profundo, no qual ela não envelhece. E ele é acordado nesse período, esse rapaz chamado Troy, e ele começa a lidar com essas coisas no futuro, se dando conta de que a realidade dele é muito parecida com a realidade de Juliet, do primeiro livro, em que está tudo devastado e ele tem que administrar alguma coisa lá. Bom, as histórias vão acontecendo paralelamente e se afunilando em determinado momento, e entre outras histórias vocês devem lembrar, quem viu o primeiro vídeo, ou quem leu o primeiro livro, que existem em um determinado momento do livro Silo, menções a uma espécie de grande levante, que foi um acontecimento de mais de 100 anos, em que as pessoas se levantaram para lutar contra o regime que estava ali no momento, e esses dados desse levante, dessa revolução, foram perdidos, e as pessoas que se levantaram contra o sistema foram, digamos, acusadas, mas ninguém sabe qual é a verdade, porque a verdade se perdeu. Bom, no livro Ordem, os fatos desse levante são narrados. Então nós temos aí a história do deputado Donald Keene, a história do Troy, que foi recém-acordado do seu sono criogênico, a história do Grande Levante e mais à frente a história de um personagem
digamos assim, como surgiu esse personagem no Silo, que é o primeiro livro, que ele aparece lá depois da metade da história em diante. Então nós temos aí 4 histórias acontecendo simultaneamente, praticamente, e o livro é dividido em turnos, que são os turnos nos quais o personagem Troy é acordado no lugar onde ele é despertado. No caso, existe uma escala de trabalho em que as pessoas são despertadas, trabalham naquele lugar, depois de X tempo elas são postas para dormir de novo, e depois de anos, décadas, elas são acordadas de novo. Então, o livro é dividido em 3 turnos, e à medida que esses 3 turnos vão passando, a história vai afunilando e, digamos assim, voltando para onde estava o livro Silo, que é o primeiro livro. Em 2016 foi lançado, no caso foi traduzido, Dust, que já havia sido, na verdade todos os 3 livros, como eles já haviam sido escritos em contos, nos Estados Unidos, no país de origem, eles foram lançados em 2013, todos eles. Mas no caso Dust foi traduzido apenas em 2016 como Legado, que é uma palavra que se repete exaustivamente, principalmente no segundo livro, em ordem. Aqui, como eu falei, a história de ordem ela é larga. Você tem aí 2 contos paralelos, depois você tem um terceiro conto, depois você tem um quarto conto, mas à medida que esses terceiros e quarto contos vão aparecendo, a história do primeiro e do segundo conto vão se afunilando. Então, quando você chega no final de ordem, toda a história já está afunilada. Quando começa Legado seria mais ou menos assim: a resolução de tudo o que aconteceu em ordem e tudo o que aconteceu em Silo. Então você tem aí 2 pontos unidos que formam Legado. E assim, gente, todas as coisas finalizam aqui, certo? Eu não posso entrar em muitos detalhes, justamente pela questão de spoilers, que são tanto spoilers do Silo quanto spoilers do Ordem. Mas o que eu posso adiantar é que tanto no segundo livro quanto no terceiro livro aparecem, digamos assim, estereótipos da nossa sociedade. Fanatismo religioso, posicionamentos científicos, posicionamentos políticos, coisas que, digamos assim, a gente costuma ver de forma um pouco mais difícil, estratificada na nossa sociedade, mas que aqui fica muito claro, até porque a sociedade está muito afunilada, né, por causa da situação do Silo, em que o pessoal vive e tudo mais. No entanto, eu tenho que admitir que o final me surpreendeu muito, muito mesmo. O livro ele praticamente não tem momentos calmos, digamos assim. É o tempo todo coisas acontecendo a todo momento. Existe uma tensão constante no Legado, no terceiro livro, e a história vai se desenrolando até um final em que, quando as coisas se mostram no final como são, eu fiquei meio assim estranho. Não porque é muito absurdo, sabe? Para algumas pessoas pode soar muito absurdo o que aparece no final, mas eu fiquei assim olhando, não sei. É curioso, é muito curioso o porquê das coisas, o como as coisas se desenrolam. É um fenômeno assim, digamos, que você fica... Mas o interessante é que no segundo livro você se dá conta, nós somos informados do que aconteceu para que o mundo ficasse como ficou. Por que o ar fora do Silo é tóxico, o que acontece, o que acontece por trás das limpezas e tudo mais. Enfim, tudo chega a um fim, tudo é explicado, tudo. E é aí onde eu tenho que dar uma palmatória para Hugh Howey, que ele colocou, digamos assim, ele expandiu a possibilidade de mundo, ele mostrou as coisas como elas são, e ele fechou muito bem amarrado. Então, tem coisas que alguns podem dizer, não, mas isso aqui ficou aberto, o que aconteceu com lugares e tal.
Bom, eu acho que se fosse para dar um fechamento para toda a dimensão que é apresentada no segundo livro, daria muito mais livros. Mas eu acho que pela história proposta no primeiro livro, o final ele é... Eu tenho palavras. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí, compartilhe para espalhar a palavra dos silos. Ou a ordem, o pacto, o legado. E nos vemos por aí nos próximos vídeos. Boas leituras e até lá.